Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Felipe Dresch, que é gerente de desenvolvimento técnico e de mercado da Agroset. E o tema da nossa entrevista será manejo integrado da soja em diferentes fases do ciclo. Fala, Tchê! Como é que estão as coisas? Tudo bem? Boa tarde, Vino, tudo bem? Tudo certo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, em nome da Agroset, de estar conversando contigo aí, e principalmente nesse tema, que ele é bem desafiador, né? O manejo da nossa cultura da soja, essa principal cultura no Brasil. Aí, né? Eu brinquei, falei, fala, Tchê, mas eu nem perguntei, você é gaúcho? Gaúcho, gaúcho. De vez em quando vai sair uns tchês aí, né? Eu espero que não atrapalhe o pessoal aí, mas de vez em quando sai, né? De vez em quando sai. Mas, bah, Mas, comemorou o Dia do bah, Gaúcho? comemorei, foi 20 de setembro, comemoramos aqui. Legal. Oh, bacana, cara, bacana. Conta uma coisa pra mim, Felipe, você tá na Grosset há quanto tempo? Fazem 3 anos, 3 anos e 1 mês, hoje que eu comecei na Agroset, né? Eu trabalhei 15 anos na Bayer, na empresa Bayer, né? A Crop Science, que é a parte da agricultura. Fui 7 anos da pesquisa e 8 anos da parte de marketing comercial. Então, a gente veio com esse desafio, com essa pegada da Agroset na parte nutricional, que é uma coisa que eu acredito muito, né? E na parte dos biológicos. Então, tá uma sinergia bem bacana de trabalho, aí, uma novidade para mim, mas que, na verdade, é uma coisa que a gente já vem pensando há muito tempo, né? Junto com a parte química, então ficou uma sinergia bem bacana. A Grosset é uma empresa brasileira ou não? Uma empresa brasileira, a gente considera uma multinacional brasileira, ela tem 45 anos de mercado, ela foi fundada em 1980, né? E além de todas as regiões brasileiras aqui que a gente atua, né, com a nossa parte comercial, também a gente atua fora, né, Estados Unidos, México, Paraguai, Uruguai, e agora a gente está pensando já em Colômbia e outros países aí também, trabalhando com a nossa linha. Bacana, show de bola. Cara, o Mato Grosso do Sul começou a plantar, depois o Mato Grosso começou a plantar, semana passada Goiás começou a plantar, aí no Rio Grande do Sul, acho que vocês não começaram ainda, né? Ainda não, ainda não, nós temos ainda outubro e novembro ainda para começar o plantio. Pois é, esse país, né, cara, de dimensões continentais, onde cada lugar é um clima, cada lugar é uma temperatura, um relevo, uma altitude, pluviometria, tudo diferente. É um país, é um continente mesmo, né, cara? O Brasil é um grande continente e a soja é a nossa principal cultura agrícola. Quais são os maiores desafios de manejo que o produtor enfrenta ao longo desse ciclo todo da lavoura? Eu acredito assim, Divino, o desafio em qualquer cultura, né, seja ele soja, arroz, cana, né, mas falando de soja particularmente, é nós atingirmos os tetos de produtividade que sejam satisfatórios, né. Se você olhar há 10, 15 anos atrás, se a gente pegar a nossa percepção de como estava o cenário e como é hoje, né, você começa a notar que a nutrição era uma coisa bem básica. Nós não falávamos em nutrição, né, de complementar a nutrição das plantas. E sim a gente fazer uma adubação de base, sim, e ir tocando a cultura até o final do seu ciclo. Um dos grandes desafios hoje que eu vejo, cada vez mais as variedades vêm com potencial produtivo, uma caixa produtiva muito alta, né? E essa caixa produtiva muito alta, ela exige muita energia da planta. A demanda energética é muito grande. E se a gente lembrar aqui dos pontos lá da agronomia, né, das partes mais técnicas, a gente começa a entender que são coisas antagônicas. Plantas altamente produtivas, elas são altamente suscetíveis. Ou seja, a planta ser mais suscetível a uma doença, ela é antagônica à sua produtividade. O maior desafio que a gente tem hoje é como combinar as práticas de manejo, exatamente a tua pergunta, né, o manejo da soja, como combinar essas práticas de manejo junto com nutrição, química e biologia. Todas essas ferramentas, esses pilares, né, cada vez mais eles nos desafiam porque a nossa caixa de ferramentas está ficando estreita, né? Então, acho que o produtor rural hoje ele precisa muito de informação. A parte técnica que nós técnicos temos que levar ao produtor rural é extremamente importante, né? Nós não podemos levar só ganho em produtividade, mas sim ganho de sustentabilidade no sistema, né? A gente não ter mais aquela visão
de que só produto vai resolver o nosso problema, e sim essa prática de manejo toda em sinergia, trabalhando em sinergia, é o que vai nos trazer aí nossos grandes retornos, né? Então, nosso maior desafio hoje é a parte técnica e é entregar técnica, entregar tecnologia ao nosso produtor rural. E o produtor rural recebê-la, né? Entender isso como uma necessidade. Eu acho que essa é o grande gargalo que a gente tem. A parte técnica passar o que realmente precisa ser passado e o produtor comprar isso como uma real necessidade, né? Ele enxergando isso como uma real necessidade. Porque na realidade, quando a semente chega para ele, essa semente tem um potencial de 250 sacas, Exatamente. não é? Perfeito, perfeito. No final das contas, lá no frigir dos ovos, deu tudo belezinha, foi tudo bem, colheu 65. E aí começam os porquês, né? Aí ele liga para o Divino e diz assim, mas por que, Divino? Me vendeu uma semente aqui que tem potencial para de 250 sacas. Aí você vai dizer assim, tá, mas foi feito o básico? O que é o básico, né? Não, mas eu adubei, eu apliquei o defensivo agrícola. Só que nesse meio tempo, tem uma coisinha que se chama pressão de seleção, né? O quanto que essa planta está no ambiente, ela está sofrendo por patógeno, por condição climática, tudo isso está englobado. E veja bem, se nós cuidarmos só de um ponto e não levarmos a condição climática e tudo que tem no solo, todas as nuances que podem acontecer, não vai colher os 250, sabe? Então, por isso que a gente tem que mitigar esse problema. E mitigar esse problema é sempre trabalhar esses pilares, né? Pilar do defensivo agrícola, o pilar da tua nutrição, a tua planta estar bem nutrida durante todo o ciclo é importante, né? Vamos pensar que nem uma criança. A criança que não é bem nutrida, ela é mais suscetível à doença. A planta é a mesma coisa. Ela é mais suscetível a uma condição climática diversa. Então é isso. E esse desafio, ele é muito grande lá na ponta, porque o produtor às vezes não enxerga isso como um problema. Ele só vai cobrar lá o Divino que vendeu a semente de 250 sacos por hectare e que não deu certo. Só que o entender isso no meio do caminho é o nosso grande desafio, né? Eu acho que quando a gente nasce, cara, a gente vem programado para viver 200 anos, né? Então tá tudo programado. Se tudo der certo, ocorrer do jeito que está no manual, você vai viver 200 anos. Aí deu tudo bacana, o cara Perfeito. viveu 75 ali, e olha lá. É isso aí. Aí ele esqueceu que tinha, não posso beber nesse meio tempo, eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que fazer exercício. É a mesma coisa. Essa tecnologia ela foi bem Não legal e pode, bem não inteligente. pode ter uma pandemia no meio do negócio, não Não pode pode ter, ter nada, né? exato. Cara, não, e na agricultura é isso, cara. Às vezes, por exemplo, você passa 3 meses sem chover, aí num dia vem e chove 100 milímetros num dia só, né? É isso aí. E aí você sabe de o que acontece no campo? É o seguinte, ó. Foi lá e deu 3 meses sem chuva. Aí o produtor rural diz assim, pô, eu preciso agora de um produto que me ajude a sanar esse problema que eu tive. Aí ele vai lá e com um aminoácido, um ácido úmico, fúlvico e faz uma aplicação. Hum. Teoricamente, tá certo. Só que não é mais fácil você preparar essa planta para receber essa paulada, entre aspas, de uma questão climática, de uma questão de um patógeno. Você trazer ela preparada, ela não vai ter mais tolerância a essas nuances. E esse é o nosso grande gargalo. Aí quando a gente chega, não, mas aí eu aplico, chega para o produtor, não, mas eu aplico um aminoácido, tá tudo certo. O caminho é esse, mas a ideia que a gente traz, quando a gente começou a trabalhar o nosso manejo, é exatamente esse. Nós queremos preparar a planta para ambientes adversos, seja ambientes com problemas bióticos ou abióticos, mas deixar essa planta preparada para receber esse problema. E assim, ó, o problema ele vai acontecer todo ano. Seja excesso de chuva, seja falta de chuva, seja uma praga, seja uma doença que vai estar dominando aquele momento e naquela condição climática ideal para ela. Luiz, então o ideal é fazer um manejo preventivo? Eu acredito que sim. Se você vê, olha que pergunta interessante você fez. Eu me lembro de 2004, quando a gente trabalhava eu fazia um laboratório onde a gente fazia os diagnósticos de ferrugem da soja. Foi logo no boom da ferrugem aqui no Rio Grande do Sul. E quando a gente falava em aplicação preventiva, eu ficava, não, mas como que eu vou aplicar produto se eu não tenho a doença? E aí, eu sou fitopatologista por formação. Eu sou agrônomo fitopatologista, então eu sempre tive essa oportunidade de trabalhar com doença.
E eu sempre perguntei assim, beleza, e o senhor sabe fazer um diagnóstico de doença? Como assim? O senhor sabe pegar uma lupa, olhar lá, e não é culpa do produtor, eu não estou culpando ele. Mas a visão que a gente tem é o seguinte, né? Pô, você tá lá, você tá com a doença e quer fazer uma aplicação curativa. Ou seja, você quer, eu não vou engessar antes de quebrar, não é isso. Mas será que você tem a ideia do limiar de dano econômico de uma doença já instalada? Aí a gente começa a trazer toda para aquela parte técnica, né? Olha, uma ferrugem tem uma curva de progresso muito acentuada. Em 7 dias você pode perder a lavoura inteira. Aí que começou a vir a questão da aplicação preventiva. E eu acredito que se nós fizermos não só aplicação preventiva de insumos biológicos e químicos, mas também nutricionais, trazendo essa planta de uma forma cadenciada e equiparando as necessidades nutricionais dela durante todo o ciclo, eu acho que a gente trabalha com uma planta muito mais preparada. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a prevenção é o melhor caminho, né? Até porque a gente não sabe a intempérie que vem. É laninha, é o ninho. Esse ano vai chover. Aí vem aqui no Rio Grande do Sul e alaga tudo do jeito que alagou. A gente teve aquela enchente terrível e não estava previsto aquilo, né? Assim, as coisas elas vão acontecer, as condições climáticas vão cada vez mais severas, né? Então eu acredito nisso, sabe, Divino? Acho que se a gente parar para analisar, sempre o melhor caminho vai ser a prevenção. Nós prepararmos a planta da melhor forma possível. Luiz, eu vou fazer um intervalo aqui, rapidão a gente volta. Cara, já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. O tema hoje aqui no programa é manejo integrado da soja em diferentes fases do ciclo e eu estou entrevistando Luiz Felipe Dresch. Explica pra gente o conceito de construção de produtividade. Legal. Sabe que isso, quando eu entrei na Agrosset, eu conversei muito com a Andréa Figueiredo, que é a nossa diretora de pesquisa e desenvolvimento. E aí a gente estava falando, como que a gente vai trazer um conceito novo, né? Trazer produto, vender produto ou vender manejo? Eu acredito muito em vender o manejo, né? Então o que a gente fez? Quando a gente olha globalmente a questão de como que é a nossa entrada dentro do produtor rural, a gente vai lá e leva um caminhão de produtos, né? Não, se você aplicar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e se tu for somar em saco por hectare, se ele aplicar tudo que a gente está levando lá, ele colhe 400 sacos, né? Então a gente quis trazer... Por baixo. Por baixo. Então a gente quis trazer uma coisa um pouco mais estruturada. Então, o conceito de construção da produtividade, a gente trabalha desde do arranque, né, da semeada, do plantio, né? O vigor e enraizamento, né? O arranque, força no crescimento e a tecnologia de aplicação, esses 3 pilares. O que a gente quer ver com isso? Produtos que realmente encaixam, né, dentro de plantio e vigor, que vão te entregar uma planta estruturada. E lembra o seguinte, a definição do potencial produtivo está no início. Se você errar no início, você está investindo na melhor semente, na semente mais cara, na semente com a melhor genética, e você está deixando de fazer o tratamento fitossanitário, o tratamento, enfim, nutricional que ela necessita para que ela venha bem, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, quando a gente fala em força de crescimento, a gente começou a entender que temos vários produtos, né? Mas quais que encaixam dentro das reais necessidades da planta, dentro do seu ciclo? Então, nós trouxemos e fizemos um manejo conforme a planta tinha a real necessidade. E a tecnologia de aplicação ela vem embarcada nisso, né? Porque sem tecnologia de aplicação, produtos que te promovam uma absorção da planta melhor, uma cobertura do alvo melhor, você não tem efetividade. Então nasceu dessa forma. A construção da produtividade nada mais é do que a gente entregar um manejo assertivo para o produtor conforme a real necessidade dele. Então esse conceito a gente testou, né? Nós temos mais de 330 estudos científicos aí espalhados pelo Brasil, mais de 90 consultorias, e o melhor, a gente sempre testou o nosso manejo durante anos,
porque nós queremos produtos estáveis. Eles entreguem realmente, independente da condição climática, eles entreguem. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas não que tenha aquela linha de déficit muito alto ou de muita coisa acima do que está de uma entrega muito exacerbada. Mas então é isso, o conceito da produção, da construção da produtividade nada mais é do que a gente entregar produtos no momento correto, onde realmente a planta precisa, em todas as fases dela, até a colheita. Cara, vamos falar de um problema que vira e mexe tem alguém falando aqui a respeito disso, que é nematóide. Nematóide. A gente sabe que tem toda uma questão de solo e tal, o negócio é mais, o buraco é mais embaixo, a coisa é mais complexa, mas quais são as estratégias de manejo integrado que têm assim, se mostrado mais eficientes no controle do nematóide? Você sabe assim, vou te dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, tá? Uma coisa bem que me chamou muita atenção Ah, quando nós sentamos com os produtores aqui. Nós trabalhamos aqui com arroz e soja, num sistema que se chama ping-pong. Você planta soja, no outro ano que você planta arroz. Você planta soja e planta arroz, para limpar a área, enfim, tudo isso. uhum. Foi feito um mapeamento, É uma rotação é de uma rotação cultura, de digamos cultura, assim. só que diferente, né? Você sabe que o arroz vai dentro da água e a soja no seco. Então é uma coisa muito louca, né? Sim, Você aham, bota a água, depois você seca e planta soja. Mas enfim. uhum, E aqui foi feito um mapeamento, ele foi um trabalho muito criterioso de percentual do Rio Grande do Sul que tem problemas de nematóide, as regiões. E uhum. 98% do Rio Grande do Sul está tomada de nematóide. Se você vê uma mapinha desse, tem 3 cores, né? Amarelo, preto e vermelho. O preto é o pior, então o Rio Grande do Sul está todo pintado de preto, assim. Ou seja, o problema está lá. Quando a gente chega para o produtor, como o nematóide ele se espalha de uma forma mais lenta, o produtor não vê esse problema de forma tão acentuada, né? Mas, em regiões aí como o Rio Grande do Sul, o negócio está começando a estourar muito forte. O grande problema dos nematóides é que uma hora nós vamos inviabilizar áreas. Inviabilizar forte, não vai ter rotação de cultura nem nada disso. O que a gente trouxe, né, aí quando a gente fala da construção da produtividade, dentro da nossa linha de produtos, nós trabalhamos, vou te dar um exemplo aqui, não vou citar produtos, porque eu acho que não é necessidade, mas eu quero eu quero citar para você, principalmente, o porquê que nós pensamos dessa forma, para ver se a correlação está certa, né? Você, como está vivendo nessa parte agrícola, você nos trazer um pouco da sua visão sobre isso. Nós trabalhamos com 2 produtos, né? Um produto que tem uma ação SIDA, ou seja, ele é um nematicida, e um produto que ele age na supressão de nematóide. Por que a gente está trazendo isso? De nada adianta você usar um produto supressor de nematóide se ele não baixa a frequência da população do agente patogênico, correto? Então, se você tiver um Uhum. produto para baixar essa população e esse produto para entrar e o segundo produto para entrar numa linha de continuar essa supressão, tu vai ter uma linha flat, não vai ter um crescimento, mas vai ficar flat para baixo, você vai ter essa área Uhum. por mais tempo e as áreas que estão inviabilizadas você vai conseguir viabilizar com menos tempo. Então, isso que a gente chama da construção da produtividade, é você ter esse manejo racional. E no IGA, nós fizemos aí, eu não sei se você conhece aí o IGA de Aqui em Goiás, Montevidéu? em Montevidéu. O que acontece? Nós levamos o nosso manejo, né? Porque a gente sempre gosta de fazer realmente a validação dentro das consultorias. E para nossa surpresa, assim, o nosso tratamento, ele foi o que apresentou uma dominância altíssima, né? Maior retorno e mais sacos por hectare, né? Só que eu acho que a grande questão não é o mais saco por hectare. Quando a gente faz as análises de nematóide, a gente vê que alguns nós zeramos. E olha que legal isso, você zerar essa população. E você zerar a população não só de nematóides adultos, mas de jovens e ovos. Então, esse é o grande critério do manejo, né? Você entregar realmente a ferramenta funcional. Porque nós podíamos muito bem entregar um manejo lá onde você faz uma supressão, num ano você vai bem, no outro você vai Uhum. mal, mas sim, a nossa ideia é viabilizar as áreas, sustentabilidade do sistema durante um período muito maior, né? Cara, vamos falar um pouco de biológicos, que é um tema assim tão da hora, né? Eh, Ficou primeiro uma Uhum. discussão, né? Quem ganharia, se seriam os químicos, se seriam os biológicos, até que um dia alguém chegou e falou assim, espera aí,
Por que que ao invés de fazer uma guerra de quem ganha de quem, não vamos trabalhar todo mundo junto e fazer esse negócio dar certo? E parece que foi isso que funcionou, né, Felipe? Nós trouxemos, sabe quando a gente começou nós temos 3 fases, né, Divino, na construção da produtividade. A primeira fase foi a validação de produtos, né, nós validamos o portfólio de manejo nutricional para a cultura. A segunda fase, nós começamos a trabalhar o que a nutrição entrega junto com o químico. E a nossa terceira fase, o que a nutrição químico-biológico entregam em relação a uma planta que só recebe um tratamento químico, só nutricional, ou enfim, só os dois. E o que a gente Uhum, nota, uhum, é que a gente diminui os números de aplicação. Vou te dar um exemplo de um produto que a gente tem para controle de lagartes, né? O que nós vimos? Olha que hum, legal isso. Nós fizemos 4 aplicações desse produto biológico, fizemos 4 aplicações do produto químico sozinho e fizemos apenas 2 com o biológico e o químico integrados. Olha que legal. Nós reduzimos o número de aplicações e os controles foram muito melhores. Nós baixamos a população e mantemos a população baixa por um maior período, justamente por estar trabalhando as 2 uhum, tecnologias. Inclusive, nós podemos diminuir a dose de bula, não diminuir da bula, mas diminuir na dose mínima de bula o produto, e a entrega uhum. foi mesmo assim foi melhor. Então, o que eu posso dizer sobre isso, né? Se nós não trabalharmos dessa forma, e aí eu tá te falando uma pessoa aqui que veio do químico, né? Para 10 anos, a gente não vê produtos novos, moléculas novas. Por quê? Porque a pressão de seleção em cima Uhum. das moléculas é muito forte. Então, o manejo da resistência, utilizando a ferramenta do químico, biológico e nutricional em sinergia, é extremamente importante no nosso momento, para a viabilidade da agricultura, sustentabilidade. Não só porque a gente vai falar, diminui a aplicação, esse é um ponto, e um ponto chave importante. Mas se nós não começarmos a trabalhar as nossas ferramentas por mais tempo, nós não vamos ter viabilidade de moléculas novas nesse curto período. E se nós não tivermos isso, a gente vai ter um problema muito grave de manejo, controle de pragas e doenças, enfim. Então é bem importante que a gente comece a ter em mente que biológico e químico eles têm que andar juntos, eles não podem andar separados. Nenhum nem outro vão salvar a pátria, né? Os 2 juntos, sim. Aí eu acredito muito nessa sinergia. Eu vou fazer mais um intervalo, nós já voltamos. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Manejo integrado é um tema da hora, o pessoal está plantando aí, nós estamos falando aqui do manejo integrado da soja em diferentes fases do ciclo. E eu estou conversando com Felipe Dresch, que é gerente de desenvolvimento técnico e de mercado da AgroSet. Eu acho que uma coisa boa que aconteceu, Luiz, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Cara, impressão minha, lógico, que acabou que nessa briga, lógico, empresa trabalha por dinheiro, não adianta a gente querer ser hipócrita aqui e falar, trabalha porque quer ver o bem da humanidade. Não, todo mundo trabalha por dinheiro, pô. Eu, você, qualquer um, né? E de repente as empresas, cara, de químicos sentiram assim que precisava de acelerar o processo e buscar químicos melhores, digamos assim, Sim. aperfeiçoar, buscar novas moléculas e tal, e começaram a investir muito mais. Os biológicos entraram numa crescente também, uma onda atrás da outra, cada vez melhor, né? Primeira, segunda, terceira, quarta onda, estamos falando em quinta onda aí de biológicos e tal. Cara, e de repente esse químico ficou muito melhor, esse biológico ficou muito melhor, e esses 2 juntos aqui, cara, criaram um negócio espetacular, né. Uhum, com certeza. Mas olha que coisa interessante agora, tu tá falando. Se a gente pensar nesse quadro, nesse desenho que tu fez, é um mundo ideal, né? Mas o último congresso do algodão que nós fomos, eu vi um trabalho muito interessante no americano, né? Em cima, no algodão. O que eles nos passaram, né? Pô, a gente está trabalhando com indutores de resistência no algodão, né?
Hum. E conseguimos diminuir com esses indutores de resistência de 11 aplicações para 8. Nossa, fantástico isso. Uau! Mas, mas aí, ó, olha o viés da coisa, né? Como a gente tem que estar sempre trabalhando com o próximo passo, né? Aí ele só tem um problema nessa história toda. Controlamos melhor a doença, tudo certo, só que a qualidade do algodão e de fibra baixou, porque nós ativamos a planta durante muito tempo com indutores de resistência. A planta, ela desviou a energia metabólica dela para se proteger e tirou da sua qualidade de produção. Uhum. Então Uhum. veja como é delicado, a gente está sempre no fio da navalha, né? Então hoje tem É outras verdade. coisas, né? Que sai dos indutores, vai para efetores, então assim, tudo a gente tem que estar muito por dentro, mas tem que ter muito pé no chão, assim, que o principal a gente Aham. já está começando a fazer, que é agregar as tecnologias. Mas a gente tem que estar muito de olho quanto que essas tecnologias agregadas também, elas podem estar nos afetando em produtividade, porque você pega uma cultura que nem o É. algodão não tem qualidade, não tem, como fala aqui É, no sul, não tem é. pila, né? Exatamente, exatamente. E você me fez lembrar agora de um quadrinho que eu vi há muitos anos atrás, que o cientista fala assim para o outro: "Cara, eu descobri a cura para a gripe". O cara: "Uau, que fantástico! Eu vou só ter um problema". O que que é? Causa câncer. É isso Então, aí. É isso aí. tem hora que você acha a solução para o problema, só que aquilo vai causar outro, né. Mas você falou a questão da produtividade aí. E a gente foca muito em cima da produtividade, mas tem outros indicadores que são importantes também, não tem? Que a gente tem que observar? Assim, ó, tudo. Ó, quando a gente fala em produtividade, é o que o produtor quer ouvir, né? Eu produzi, eu ganhei mais. Mas, obviamente, se você for olhar no sistema, na melhora da microbiota do solo, no que a tua planta está melhorando em termos estruturais, maior número de vagens, maior peso de grãos, tudo isso vai influenciar. Só que, infelizmente, a gente é ligado assim, e a gente que está na ponta, a gente vê muito ainda os produtores muito ligados apenas nisso, né? O que eu produzi? Mas qual que foi a qualidade? Como que tá a tua área de plantio em relação ao passado? O que agregou? Você está com menos hematóide? Você está com menos pressão de doença? Será que todo esse manejo que você está levando não está te dando uma sobrevida no teu sistema? Mas isso é difícil de mensurar como produtor, né? Mas com certeza, eu acho que todas as tecnologias agregadas, elas vão te entregar muito mais. E lá no fringir dos ovos, no final do dia, né, a gente vai sempre olhar para a produtividade. Mas a gente tem que olhar outras nuances. O que a gente está melhorando na nossa área? O que eu vou deixar para os meus filhos, né? Geralmente você deixa para os seus filhos, né? O que eu vou deixar para os meus filhos? Como é que vai ser a minha empresa agrícola, né? Vai ser uma empresa onde vai ter uma área totalmente degradada ou vai ser uma empresa com uma longevidade maior? Então isso tem que começar a ser visto também, mas aí, Divino, é um negócio interessante, pelo seguinte, somos nós os técnicos que temos que levar isso. Nós não podemos obrigar o produtor a entender, nós temos que levar essa informação para ele. Boa, boa, isso mesmo. Bacana, bacana. Porque às vezes a gente quer que todo mundo saiba de tudo aquilo que pra gente é o básico, né. Exatamente. E não E é, pô, não é. e eu tenho um amigo meu aqui que ele fala assim: "Cara, tem um momento que a gente tem que começar a usar o nosso diploma, né, o diploma de técnico. O que eu estou levando pro produtor rural? Né, eu tô levando a informação certa? Eu tô mostrando para ele ou eu tô simplesmente indo lá largar um produto e ponto, nova linha, parágrafo, né?" Nós, da Agrosset, a gente cuida muito isso, sabe? Quanto que o nosso técnico está levando da informação. Então a gente tem muito treinamento, treinamentos mensais, treinamentos de produtos, reciclagem, não porque o cara se torne um expert, mas que ele consiga levar a informação de forma muito mais clara para o produtor rural. E essa é a necessidade do produtor. O produtor, se você for olhar no meu tempo de agrônomo, lá que eu comecei, nós éramos os picaretas, né? Você chegava, chegou o picareta, eles davam risada ainda. Pô, vai me vender, só vem me vender. Só que, na verdade, agora, eles precisam de informação. A gente precisa tirar essa mística e começar a botar o pé no barro mesmo e mostrar que a gente tem informação e como que a gente vai mostrar o mais importante. Às vezes, eu acho que a falha da comunicação, e principalmente do técnico com o produtor, ela fica no seguinte: você tem a intuição de que o cara já sabe aquele negócio. Não, eu não vou falar isso aqui porque é tão básico que ele já sabe. Não, peraí, você
que estudou, você que é o técnico, você que é o agrônomo, você sabe. Ele não tem a obrigação de saber. Ah, mas ele é produtor. Não, peraí. Exatamente. É a mesma coisa de falar, cara, você é agrônomo, tá? Você é fera em gestão? Não. Então, o produtor, às vezes, o cara é fera em gestão, mas e ali no basicão, ele precisa que o cara fala, faz isso. Pronto, ele vai lá e faz. É isso aí. Né? É isso. A gente tem que deixar um pouco assim, não que não tem que fazer negócio, como você falou assim, o negócio, ele é bom para todos. É bom para o produtor, para a empresa que vende, e tá tudo bem. O problema é assim, como que tu estrutura esse negócio? Uhum. Como que tu vai chegar lá e tu vai mostrar pro cara simplesmente que tu não quer entregar um produto para ele, tu quer entregar uma solução. Uhum. E outra coisa, a gente não chega lá para entregar a dor do cliente, a gente chega lá muitas vezes para entregar apenas um produto. Eu não sei qual é que é a dor do Divino. Divino, qual que é o teu problema aqui? Eu não pergunto, eu vou lá te vender uma coisa, se tu não quer, tá tudo bem, vamos embora, vamos para outra. Então acho que essa barreira a gente tem que pular e começar realmente a ser técnico, né? O produtor, ele vai cada vez mais valorizar o cara que é técnico, o cara que conhece, que leva uma informação. Isso é muito mais caro e muito mais precioso do que simplesmente um produto. E aí eu acho que tá a grande jogada, cara, porque hoje com essa falta de tempo de todo mundo e essa necessidade de produtividade, de correr demais, de produzir demais, a gente acaba enfraquecendo as relações, né? Você já chega, olha pro cara e fala, e aí, ó, pô, o Grêmio perdeu ontem, né? Pô, Colorado não sei o quê, bababá. E aí, tá aqui seu negócio, tá indo embora. Opa, peraí, Isso né? aí. A Perfeito. coisa vai muito, E- muito além disso. E você tem tanta razão que quando a gente senta com alguns clientes e começa uma conversa mais estruturada, e de pergunta aberta, entender realmente qual que é a necessidade dele, geralmente o negócio acontece sem tu fazer força. Porque tu trouxe uma necessidade, tu trouxe uma informação, tu trouxe uma coisa que realmente faz sentido pro produtor. Porque a gente tem que parar de não fazer sentido, chegar lá como simplesmente uma máquina de vender. E eu acho que isso a gente tem feito muito bem, né? A gente tem trazido muito a nossa turma comercial, a nossa turma de desenvolvimento de mercado, para realmente estar do lado do produtor e mostrar isso. Só que mostrar dá trabalho também, né? Dá Não é trabalho. fácil mostrar, né? Dá trabalho. Viver dá trabalho. Filipão, foi bom pra Viver mim. dá Não sei se foi trabalho. bom pra você não, mas curti demais da conta prosa. Obrigado pelos... Deixa eu usar uma palavra aqui que eu não gosto. Obrigado pelos insights que você trouxe. Não, que é isso. Foi É isso. bem legal, cara. Foi bem bacana. Obrigado. Volta mais vez, viu? Eu que agradeço o convite, Divino, assim, fico à disposição de vocês. Eu acho que nós temos assuntos aqui para ficar 2 horas conversando, né? Mas realmente, assim, essa abordagem que tu usou de trazer essas questões mais apimentadas, né? Como que a gente vai fazer e eu te trazer também que muitas vezes nós temos que mudar como técnico, são discussões acaloradas, mas que a gente tem que tê-las, né? A gente tem que começar a botar isso em voga, porque é isso que vai fazer a agricultura melhor, vai fazer o produtor realmente ser rentabilizado, e as empresas elas vão se rentabilizar de forma natural. Mas agradeço o teu convite aqui em nome da Agrosset, viu? Sempre à disposição de vocês. Amigo, um abraço pra você. Até mais. Um abraço. Eu conversei, gente, com o Luiz Felipe Dresch, que é gerente de desenvolvimento técnico e de mercado da Agrosset. E, assim, às vezes eu fujo um pouco do tema, né? A gente fica, assim, muito no técnico e eu acho que, às vezes é legal a gente falar um pouco dessa questão da humanidade, né? A gente está precisando de jogar um pouco a nossa humanidade para fora. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.